Trabalho de História, Eleições e Animais Políticos. Tema: Educação. O tema educação, ao contrário de que muitos esperavam, acabou por não ser um assunto tão tratado assim como foram a economia e as reformas, sendo o tema falado apenas cerca de 3 vezes. Essa pouca citação do tema pode mostrar que os candidatos acreditam que a educação não venha a ser uma dificuldade no país, ou então uma dificuldade em larga escala, assim como é a economia. Porém, ao contrário disso, todos os que estão, de certa forma, ligados à educação, sabem que ela vem passando por uma de suas piores fases e que necessita urgentemente de mudanças, para que assim ela possa voltar a andar novamente. O primeiro a citar a educação é o deputado Cabo da Silva. Ele faz uso do tema quando confrontado sobre o desemprego no Brasil. Ele responde dizendo que para diminuir o desemprego se deve capacitar o melhor brasileiro e assim investir na educação. Isso dito por ele está correto, porém também está com falhas. Ele acredita que a função da educação deve ser somente capacitar o cidadão para o trabalho. Mas a educação deve ir muito além disso. Ela não deve ser apenas uma mera preparação para o mercado de trabalho. Ela deve preparar o aluno também para a vida e as dificuldades que encontrará na vida. Mais adiante, em outro bloco, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes falam sobre a educação. Nele, Bolsonaro fala sobre as escolas militares e seus projetos para as implantá-las. Ciro questiona Bolsonaro, dizendo que se deve substituir o sistema educacional que tem agora baseado em decoreba. Ambos concordam que a educação atual está necessitando de mudanças. Porém, acha que se deve fazer uma hierarquização maior nas escolas, e o outro acredita que se deve fazer uma mudança no método de ensino. Bolsonaro apresenta as ideias que se identificam com ele, que mostra aquilo que ele viveu. Afinal, nada mais apropriado para um militar apoiar uma escola militar. E Ciro também apresenta suas ideias, com a sua situação, pois no Ceará a educação é de maior qualidade quando comparada com alguns outros estados. Ambos os candidatos apontaram uma proposta boa, porém, elas se encaixam somente nos contextos em que vivem, onde as escolas militares sendo boas acabam por limitar os alunos tirando um pouco de sua liberdade, e tornando eles seres cada vez mais robotizados, e uma nova proposta educacional sendo necessária. Os problemas educacionais vão mais além disso, vindo desde a formação do aluno em sua casa e não dependendo somente de ações voltadas às escolas especificamente. Mais adiante, temos Geraldo Alckmin e Marina falando sobre educação, onde esse fala sobre a posição do Brasil no PISA, dizendo que ocupa uma má posição, e esta fala sobre o seu projeto para a alfabetização. Alckmin está correto quando fala da posição do Brasil no PISA, onde ele ocupa posições inferiores até mesmo a de Montenegro, sendo esse uma preocupação realmente para o país. E Marina, com o seu projeto, não irá aumentar somente a escolaridade dos brasileiros, mas também o PIB, pois com a alfabetização os brasileiros vão buscar estudar cada vez mais. Aumenta assim os seus anos de estudo e expectativas nos anos de estudo, e consequentemente o PIB. O problema disso tudo é saber como tais propostas serão aplicadas, e se serão realmente aplicadas, pois a política brasileira infelizmente é feita de muita falação e pouca ação. Assim, quando analisando alguns dos temas recorrentes da educação, podemos ver que muitos dos candidatos possuem ideias com ao menos uma base, e que mesmo que minimamente acabem por ter uma certa preocupação com a educação do país, sendo o maior desafio de todas essas propostas exibidas a real aplicação delas no mundo real, transpor elas para a nossa realidade, que acaba infelizmente por ficarem em nossa imaginação.